A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2016 o tema, o desafio da evangelização, obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. E o comentarista deste terceiro trimestre de 2016 é o pastor Claudionor de Andrade. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 7, que traz o tema O Evangelho no Mundo Acadêmico e Político. O nosso textuário se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 2, que vai do versículo 4 até o versículo 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A verdade prática: somente o Evangelho de Cristo, no poder do Espírito Santo, para destruir as fortalezas e a resistência do universo acadêmico e do mundo político. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, que vai do versículo 24 até o 28. Você que está me assistindo por esse canal dos Professores em Cristo EBD, você pode ficar munido de sua Bíblia, justamente neste capítulo e nesse versículo, que nós vamos fazer um apanhado geral a respeito da leitura bíblica em classe, justamente que está inserido nos tópicos 1 e 2. O objetivo geral da nossa lição: mostrar que precisamos alcançar, com as boas novas, o mundo acadêmico e político. O ponto central de nossa lição de hoje nos diz assim: a Igreja do Senhor precisa fazer a diferença no mundo acadêmico e político. Então, nós precisamos fazer a diferença no mundo acadêmico e no mundo político. Ou seja, a Igreja do Senhor, ela tem que fazer esta diferença. E dentro da nossa lição, nós temos 3 tópicos. Nós vamos abordar tópico por tópico. Vamos falar de cada tópico para que você, professor, e para que você, professora, possa anotar alguns pontos importantes que nós vamos falar aqui, para que você possa também levar isso para a sua sala de aula no domingo, quando você for lecionar esta lição que nós vamos aprender hoje. Então, no primeiro tópico, nos diz assim: compreender que Daniel fez a diferença na Universidade de Babilônia. Então, vamos compreender que Daniel, ele fez essa diferença. E como nós, cristãos, devemos fazer essa também diferença no mundo acadêmico. O tópico 2 nos diz assim: conscientizar de que Daniel e seus amigos souberam realçar a soberania do Deus único e verdadeiro na academia babilônica. Então, vamos aprender também no tópico 2 como eles usaram a sabedoria do Deus Altíssimo para se sobressair dentro da academia babilônica. O tópico 3, explicar a intervenção de Deus na política babilônica. Então vamos entender também como que Deus ele interviu na política babilônica. O Deus, como ele interviu através do profeta Daniel no poder político da Babilônia. A nossa introdução: a evangelização nas universidades também deve ser uma prioridade máxima da igreja, pois do universo acadêmico saem os cientistas, educadores, formadores de opinião e de boa parte dos governantes e legisladores. Cabe-nos, pois, preparar adequadamente nossos irmãos em Cristo, a fim de que nos campos atuem como reais testemunhas de Jesus Cristo.
Somente desta maneira viveremos a ter um país mais justo e comprometido com a ética cristã. Nesta lição, veremos o exemplo de Daniel e seus companheiros. Exilados em Babilônia, destacaram-se como acadêmicos, servidores públicos e políticos. Eles mostraram em atos e palavras a supremacia do Deus de Israel. Nós devemos também agir desta mesma maneira, desta mesma forma. A vida desses hebreus serve de exemplo aos acadêmicos e políticos cristãos que lutam por levar o Evangelho a mais altas esferas do conhecimento e do poder. Meus irmãos, nós entendemos assim, que um crente que está num campo acadêmico, num campo político, está no meio político, pastores que são prefeitos, pastores que são vereadores, pastores que são deputados, pastores que são prefeitos, enfim, tem que se fazer a diferença neste meio, no meio corrompido, como Daniel também fez. No campo acadêmico, crentes que estão entrando numa universidade, estão indo para o caminho de uma formação acadêmica, tem por obrigação também fazer jus à sua própria testemunha para com os outros que estão ao seu redor. Nós temos um exemplo aqui, nesta lição de hoje, do profeta Daniel e seus companheiros. Como eles agiram, de que forma eles agiram, quais foram os efeitos de sua ação, a sua testemunha em relação a este mundo acadêmico e babilônico. Como eles aprenderam a esse ponto, como eles sobressaíram em relação a este mundo acadêmico e este também mundo político que viviam. E nós vamos aprender hoje, com esse exemplo do profeta Daniel e seus companheiros, como nós devemos agir, de que maneira nós devemos agir, para que nós possamos, antes de mais nada, levar o Evangelho de Cristo, levar as boas novas, como a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra, para que eles possam entender e possam, através de uma ética cristã, formar cristãos com ética, para que eles possam entender que Cristo salva, Cristo batiza, Cristo restaura e Cristo traz uma nova vida. Então nós temos que entender isso. Nós vamos falar durante a lição desses exemplos, desse exemplo do profeta Daniel e como ele se sobressaiu com os seus demais companheiros. Então no primeiro tópico nós temos aqui Daniel na Universidade da Babilônia. E o interessante aqui é que em Babilônia, Daniel e seus 3 companheiros foram reeducados na língua e na cultura dos caldeus, conforme nós podemos ler no profeta Daniel, quando eles são reeducados justamente nesta língua que o próprio Nabucodonosor queria que eles fossem reeducados, porque até então eles tinham a língua hebreia, mas queriam que eles fossem reeducados numa linguagem dos caldeus, de Babilônia. É interessante aqui que nós podemos ler em Daniel capítulo 1, versículo 4, que diz essa referência para nós, que fala dessa referência para nós. Ou seja, capítulo 1 e versículo 4: mancebos em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então, ele queria mancebos, jovens, que são jovens, para que tivesse um nível intelectual altíssimo, porque Babilônia cresceu muito, então precisava de pessoas intelectuais, para que o nível chegasse à condição do que o rei necessitava, que Nabucodonosor necessitava. E Daniel, juntamente com seus companheiros, estavam aqui inseridos
nesse contexto. Nós vamos falar aqui. Então, Deus, o princípio de toda sabedoria. Então, eles também entendiam que a sabedoria que eles tinham, que Deus era o princípio de toda a sabedoria deles. Conforme em Provérbios capítulo 1 e versículo 7. Aí começa aqui um ponto interessante. Uma vida testemunhal. Então eles tinham uma vida de testemunho muito interessante. Não se contaminaram. Já começaram por aí. Logo quando eles vieram exilados para ficar na Babilônia, e já começaram ali não se contaminar com os manjares do rei. Como nós conhecemos bem a história do profeta Daniel, o seu livro maravilhoso. O 8 diz para nós: e Daniel assentou no seu coração, não se contaminaram com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E os seus companheiros também foram na mesma caminhada, no mesmo sentido, no mesmo entendimento de que Daniel também estava inserido. Tiveram uma postura santa e de testemunha. A isso, quando nós temos uma postura santa e de uma boa testemunha no mundo em que nos rodeia, principalmente no mundo acadêmico, no campo acadêmico, as pessoas conseguem nos ver como diferentes, mas a mensagem de Cristo também está conosco. Pela testemunha. Nós não contaminamos com pessoas que na faculdade vão para um barzinho, vão para um outro lugar. Nós não contaminamos. Nós estamos aqui para levar as boas novas, para que eles venham entender que Cristo veio para eles e quer salvá-los. E assim foi também com os Daniel e seus companheiros. Através de sua testemunha, automaticamente é uma mensagem das boas novas, porque eles eram diferentes. O cristão universitário deve mostrar, diante deste mundo acadêmico, que o Evangelho tem poder. Então, o acadêmico, o universitário, tem que mostrar para os outros que a palavra de Deus tem poder. E eles começaram aqui, já não se contaminando com os manjares do rei. No segundo ponto, temos aqui uma carreira acadêmica testemunhal. Aí começaram com uma carreira testemunhal. Talvez isso já começou a se rever que eles já tinham uma diferença em relação aos outros mancebos. Além de suas boas testemunhas perante aos caldeus, eles também se destacaram pelas suas inteligências. E não ficaram abaixo dos oponentes, e sim formaram-se com louvor máximo, conforme Daniel, no capítulo 1, e versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, o achou de vez mais doutos do que os outros, magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. Então, além da sabedoria que eles tinham, do conhecimento que eles tinham, que Deus lhes dá essa sabedoria para eles já começaram a se destacar em relação aos outros, aos astrólogos, aos sábios, que o rei tinha. Começaram a destacar. Então, uma carreira, já começou a crescer uma carreira ali acadêmica e testemunhal. Então, já começaram a se destacar. Não só pelos conhecimentos que tinham, não só pela testemunha, mas também pelo conhecimento e pela inteligência, porque tudo que perguntava, eles respondiam 10 vezes mais do que os outros que estavam lá. Então já começaram uma carreira ali, uma carreira muito boa, de fazer diferencial em relação aos outros que estavam com ele. No ponto 3 temos aqui uma carreira testemunhal. Daniel e seus companheiros logo foram inseridos na elite cultural e científica de Babilônia. Então já foram logo inseridos, começaram a se destacar, logo já foram separados. Daniel ficou por 70 anos lá. Mais de 70 anos, Daniel capítulo 1, versículo 21, que diz: e Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Então ficou mais de 70 anos ali, permanecendo fiel ao Senhor, de uma boa testemunha. Então, eles foram inseridos pela testemunha, pelos conhecimentos, pela sabedoria. E o crente que se ingressa numa faculdade, se ingressa numa universidade, tem que ter também essas mesmas qualidades que o profeta Daniel
é um exemplo para nós, no nosso estudo de hoje, juntamente com os seus companheiros. Fizeram a diferença. Não só, meus irmãos, aquele que entra na faculdade como cristão, além de dar um bom testemunho, também um bom testemunho em suas notas, em seus estudos. Não se achar superior a ninguém, não, mas sempre está juntamente ali entre os melhores. Isso se faz entender nesse primeiro tópico. O segundo tópico, Deus na academia babilônica. Daniel e seus 3 companheiros estavam a serviço de um governante que desconhecia por completo a soberania divina. Entretanto, souberam, como num momento crítico, realçar a soberania do único e verdadeiro Deus. Aí já queriam matar todos os adivinhos, os astrólogos, todos os intelectuais que estavam inseridos, Daniel e seus companheiros. Porque Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho eles não conseguiram decifrar esse sonho, que está inserido aqui no nosso livro bíblico em casa. Mas Daniel o decifrou, porque Deus lhe revelou o sonho que Nabucodonosor teve. Nós conhecemos bem esta história. Aí temos aqui a crise escatológica, no primeiro ponto. Interessante que Daniel 2,5, vamos aqui até discorrer sobre essa leitura. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi-me escapado? O que tem me escapado? Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas como monturo. Então, ele queria que eles decifrassem o sonho dele. Se não decifrassem, eles iriam morrer. Como eu já falei que Daniel e seus companheiros também estavam inseridos ali. E qual foi a resposta teológica e evangélica que Daniel deu ao rei? Diante da crise, porque instalou-se uma crise ali, uma crise de morte, que iam matar todos os sábios, todos os intelectuais, porque não estavam servindo de nada. Até o momento eles não estavam servindo de nada para o rei. Mas aí se levanta o profeta Daniel para decifrar o sonho para o rei. Diante da crise, Daniel se encontrava perto da morte, mas não se hesitou, não se amedrontou. E deu uma resposta divina ao rei Nabucodonosor, conforme Daniel capítulo 2, versículo 28. Mas há um Deus nos céus, a qual revela os segredos, e ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça e da tua cama são essas. Aí ele dá a revelação do sonho. O que nós tiramos aqui de aproveito nesta segunda parte aqui do segundo tópico desta lição? Que em momentos de crises, momentos de dificuldades em que nós estamos passando, Deus ainda, Ele nos revela o que há por vir. Nesse momento é bom evangelizar. No momento em que pessoas estão passando por necessidades, pessoas estão passando por situações delicadas, de desemprego, situações financeiras que estão assolando o nosso país neste momento, nós podemos, com o Evangelho de Deus, na parte política, aqui já estamos falando da parte política, desta crise política, levar a palavra de Deus, levar as boas novas. Daniel fez da mesma forma. Daniel teve a sabedoria do Deus Altíssimo e respondeu o sonho, a revelação do sonho para Nabucodonosor. E disse para ele o que seria o sonho, que ele estava atormentado, que então ele queria saber o que ia acontecer. Então, através de um servo de Deus, mudou-se a história, mudou-se o contexto da vida da Babilônia, da crise da Babilônia, que eles estavam inseridos ali, que eram para ser mortos. Então, nesse momento, meus irmãos, que nós estamos vivendo em situações difíceis, em situações de calamidade, em situações que pessoas estão desempregadas, em situações que pais de famílias que estavam trabalhando até pouco tempo hoje não estão, nós possamos também, os políticos também, levar a palavra de Deus a eles. Confortá-los com a palavra de Deus, que eles venham se entregar a Cristo. É um momento muito especial. Daniel fez assim. Confortou o coração daquele rei. Confortou. Porque deu a ele a resposta interessante. Somente o Evangelho de Cristo pode responder às questões que angustiam a humanidade. Então nós temos que aproveitar, pois a crise atual
para proclamar a todos, inclusive os sábios poderosos, que somente Cristo pode resgatar a sociedade atual de uma ruína certa e anunciada. Isso se fez entender. Nós também estamos aprendendo. Porque Daniel também é considerado, né, nosso contemporâneo, né, pela situação que vivia da época. Então nós estudamos algumas lições passadas aí que falavam Daniel, né, profeta, é o nosso contemporâneo. Já no tópico 3, temos aqui a intervenção de Deus na política babilônica. Aí, a intervenção do Deus Altíssimo na política babilônica. É interessante que Daniel já era bastante idoso. Daniel já estava numa idade já avançada e foi convocado a gerir a pior crise do Império Babilônico. Então, naquele instante, ele não poderia ser politicamente correto. Por isso, proclamou corajosamente a sentença divina sobre o reino de Belsazar, que era filho de Nabucodonosor. Sabemos o que ele fez, profanando o templo do Senhor, os que estavam no templo do Senhor, fazendo orgias, fazendo coisas que desagradavam, que foram abominações diante dos olhos do Senhor. E ele foi convocado para desvendar o que Deus queria falar, o que Deus tinha escrito na parede. A corrupção de Babilônia. Temos aqui a corrupção de Babilônia. Daniel já se encontrava idoso e foi convocado a gerir a pior crise do Império Babilônico, conforme nós podemos ler em Daniel capítulo 5, do 1 até o 3, e nos diz a respeito disso. Daniel capítulo 5, do 1 até o 3. E o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam por eles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de cobre, de ferro e de madeira e de pedra. Os 5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem. Escreviam de frente ao castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Daniel veio depois decifrar que Deus estava falando quando escreveu na parede. É interessante que ele foi chamado isso aí. Então Deus deu a sentença de morte para aquele rei. Deus deu a sentença de morte para aquele guerreiro. Deus requer de nós uma atitude mais evangelística, santa e decisiva, conforme 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O que nós entendemos aqui, meus irmãos, nessa primeira parte? Nós estamos vivendo um mundo, nós estamos vivendo num país corrupto, onde há um desvio de dinheiro absurdo, onde pessoas menos favorecidas, onde a pobreza aumenta, onde a educação já está escassa. Deus requer de nós uma atitude evangelística para que nós possamos inibir essa situação, para que nós possamos mostrar para aqueles que estão no poder que não é dessa forma, porque eles vão prestar conta do que estão fazendo, eles vão prestar conta do dia do juízo final. Nós temos que orar por eles que estão em iminência, mas também temos que levar a palavra com coragem. Daniel não hesitou quando disse qual era a sentença daquele reinado. Não hesitou, não tremeu, não ficou acuado, muito pelo contrário, disse o que realmente iria acontecer no reinado do filho de Nabucodonosor, Belsazar. Disse para ele o que seria que realmente ia acontecer. E nós, como cristãos, como servos de Deus Altíssimo, não podemos também ficarmos de mãos, de braços cruzados, melhor dizendo. Temos que levar a palavra de Deus a essas pessoas também. Porque a corrupção do mundo, a corrupção que nós vivemos no Brasil hoje, são consequências que nós sabemos de descasos daqueles que estão acima dos governantes. E quando vem uma situação que nós devemos falar, nós também, no meio político,
você que é pastor, que está como prefeito, você pastor que está como vereador, você obreiro que está como vereador, enfim, onde você está representando a sociedade cristã, ou a sociedade também no Brasil como um todo, você tem que no momento certo abrir a sua boca e falar o que Deus determinou no teu coração para que você falasse. Assim foi com o profeta Daniel, um exemplo para nós. Ele não se acovardou àquela crise e disse, como diz aqui, Deus deu a sentença de morte daquele rei. Daniel, o incorruptível. Daniel, o tempo que ficou na Babilônia, nunca se corrompeu. Nunca. E você que está juntamente no meio político, você que vai se candidatar, temos eleições agora que vão, nossos estados que vão começar agora, que você entre com a sua mente, entendendo que você tem que ter isso, que você não se corrompa. Assim como Daniel não se corrompeu, os seus companheiros não se corromperam com o manjares do rei, com a gerência daquele reinado, do rei Nabucodonosor, também nós não podemos se corromper. E Daniel era incorruptível. Daniel levou a sentença, disse a sentença depois para o reinado de Belsazar. Devemos, assim como o profeta Daniel, meus irmãos, anunciar de forma sucinta a palavra de Deus aos políticos, aos governantes, legisladores e juízes. Não importa quem seja, porque Deus quer salvar eles também. Eles precisam ouvir que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. E em breve virá nos buscar. E vai vir buscar eles também. Então nós temos que proclamar esse Evangelho das boas novas, da salvação a essas pessoas. E a nossa conclusão de hoje. Que os líderes saibam como preparar aqueles que vão frequentar uma universidade. Temos que preparar os nossos jovens para que vão enfrentar uma universidade. Que vão requerer deles lá, o que eles vão se deparar quando eles ficarem inseridos dentro de um mundo acadêmico. A semelhança de Daniel e seus companheiros, esses poderão fazer parte, fazer uma grande, melhor dizendo, uma grande diferença no mundo acadêmico e na esfera política, não se corrompendo, fazendo a diferença neste meio podre, que é o meio acadêmico, o meio político. Nós sabemos o que acontece nesses meios, mas são grupos também, podemos dizer, desafiadores. Temos que ter uma boa testemunha como cristãos. O Senhor Jesus precisa de crentes em todas as camadas sociais. Ele requer que todos os crentes estejam em todas as camadas sociais. Então isso faz entender nessa conclusão que nós possamos entender que não devemos nos corromper. Assim como o profeta Daniel não se corrompeu ao império pagão, que era o império babilônico. E nós encontramos isso no mundo acadêmico, e nós encontramos isso no mundo político. Nós encontramos pessoas que não acreditam, pessoas que precisam ouvir as boas novas. E nós, como igreja do Senhor, temos que levar as boas novas a todas essas criaturas. E finalizando a nossa lição de hoje, gostaria de fazer um convite para você que me assiste por esse canal dos Professores em Cristo IBD. Vai passar para você o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Nós temos também o nosso site www.professoresemcristoibd.com.br. Você pode acessar o nosso site. Ali nós temos os nossos materiais de estudos que nós acabamos aqui de direcionar para você que está me assistindo por esse canal dos Professores em Cristo IBD. Já faço um convite para você que está me assistindo por esse canal, para que você possa estar conosco na lição de número 8. Agora vamos falar de um tema muito importante, a evangelização dos grupos religiosos. Quais são esses grupos? Como nós devemos evangelizar esses grupos? Nós vamos falar, nós vamos estudar na próxima lição, se Deus assim nos permitir. Eu conto com você que está me assistindo, para que você esteja comigo, nos prestigiando, para que você possa estar conosco nesta aula, nesta maravilhosa pré-aula, e nesse trimestre, nesse terceiro trimestre, para que nós possamos aprender o desafio de evangelizar, de levar as boas novas a toda criatura. E aqui vai um recado para você, professor, e para você, professora, que está me assistindo, que você ensine ao teu aluno que ele vai enfrentar
tanto no mundo acadêmico quanto no mundo político, situações de crises. Mas que o seu testemunho vale muito mais, que através do testemunho que ele dê, tanto nesses dois campos aqui, o político e o acadêmico, as pessoas possam entender e possam ver a diferença, que não venham se contaminar com este mundo corrupto, que justamente a política é. Que nós possamos entender isso e que você, professor, passe esta essência desta lição e que ele venha evangelizar, né, tanto as pessoas do mundo acadêmico como também os da política. Meus irmãos, antes de finalizar aqui, acabei esquecendo de falar, você pode estar nos seguindo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo nosso blog. Nós falamos aqui do site, falamos do nosso canal. Você pode ali estar nos visitando e tendo também as nossas pré-aulas durante esse terceiro trimestre de 2016. Meus irmãos, desde já, gostaria de agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado desde o começo da nossa pré-aula até esse final, e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.